Bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. E hoje eu tô aqui com um convidado, gente, que a gente tá gravando um tempo antes, mas esse episódio vai ao ar na semana do lançamento do livro dele. Eu já admirava esse cara. Hoje eu virei fã depois de conhecer a história do intercâmbio de 1 milhão. Então a gente vai bater um papo hoje aqui com o João. Vocês vão conhecer ele. Já aproveita, dá um like, curte, compartilha. Se estiver no Spotify, no YouTube, encaminha para o seu amigo, para sua amiga, que principalmente para quem quer fazer intercâmbio. Tem uma história boa aqui através desse intercâmbio aqui que gerou uma receita interessante. A gente vai falar sobre ela hoje. João, obrigado por você estar aqui, cara. Obrigado pela disponibilidade de agenda, por ter vindo um pouco longe. A gente vai falar um pouquinho disso. E um prazer ter você aqui, cara. O prazer é todo meu. Acho que esse encontro já fazia um tempinho aí que eu queria que acontecesse, né? Que bom que foi bem na época que estava lançando o podcast. Sou o quê? O terceiro convidado? Você vai ser o quarto. Terceiro ou quarto? Terceiro ou quarto convidado. A gente se conheceu há basicamente uns 2 anos, né? Acho que menos, João. Menos? Foi... Caramba, acontece muita coisa. Não, é que o tempo passa diferente pra gente. Passa diferente, Mas acho que foi em abril do ano passado. Abril do ano passado. Caramba, faz pouco tempo, cara. Não é tanto tempo assim. Aconteceu tanta coisa. Eu acho que eu tive que pular de 10 mil seguidores para 50 em menos de um ano, né? Então é bastante coisa que aconteceu. Sim, muito bom. Muito bom. Muito bom, que bom. Gente, a ideia é a seguinte. A gente vai falar um pouquinho da trajetória do João e como que foi esse intercâmbio e principalmente falar do lançamento do livro dele. O Intercâmbio de 1 milhão. João, primeira coisa, pra gente começar o bate-papo. Por você ser um escritor, eu imagino que você é um baita leitor. Conta um pouquinho como é que começou essa sua jornada de leitura, quando foi, como aconteceu. Quero entender o começo da leitura antes de entrar um pouco na sua história. Claro, vamos lá. Eu acho que a leitura ela começou quando eu estava querendo que as coisas acontecessem. Eu ainda tinha já uma empresa, trabalhava para uma outra empresa, então fazia as 2 jornadas, né? E comecei a procurar por muita referência. Eu moro numa cidade hoje que tem 120 mil habitantes, mais ou menos. Então tem pouca referência, né? Então as nossas referências começaram a ser livro. Eu era um péssimo leitor. Péssimo. Não lia praticamente, né? Lia o que era obrigado. Então acho que Machado de Assis, Obrigatoriedade, no 3º ano do ensino médio, deve ter sido assim um dos primeiros livros. E eu encontrei um livro que me chamou a atenção, que era pequeno, e eu pensei, cara, esse livro aqui vai fazer diferença. E realmente fez bastante diferença. Desperte o Milionário que há em Você, do Carl Wizard. Foi assim uma virada de chave total pra mim. Ele me levou até os livros no caso, o livro me levou até os livros do Flávio. E aí foi onde tudo começou, assim. Aí eu criei muito gosto. Acho que o principal foi o hábito entre o horário do almoço, assim, a pausa do almoço, sentar ali no sol um tempinho, 10 minutinhos lendo, e eu criei o hábito. Quando criou o hábito... Aí foi embora. E os livros do Flávio é uma sentada, Geração né? de Valor 1, 2, 3. aí eu li o Ponto de Inflexão, aí eu li o 3. Dizem que o Ponto de Inflexão é melhor, né? Eu não li o Ponto de Inflexão ainda. O que você achou dele? Eu adorei, acho que o Ponto de Inflexão fala muito sobre o Ponto de Inflexão. E eu vou te dizer que os livros do Flávio, se me perguntar o que faz parte de qual livro, eu já não sei. Porque é uma história, e aí a gente faz mentorias, participa de palestras com ele, então já não sabe mais de onde faz, se ele falou no livro, se ele te falou pessoalmente, se ele te falou numa palestra. Então, assim, mas o Ponto de Inflexão eu lembro justamente por causa da história dele no ônibus lá, olhando na janela do ônibus, vendo a imagem dele lá quando ele tava vendendo o Orlando City. Na verdade, não era o Orlando City, ele tava vendendo a WhatsApp, né? Fazendo um baita de um negócio. Então ali foi onde eu realmente criei esse gosto pela leitura. Ano passado, hoje todos os livros que eu leio é anotado. Comecei, ponho ali no Notes e começo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque eu já li que o ideal seria, aí tu deve saber, né? Que teoricamente a gente deveria ler um capítulo e depois revisar ele, né? E eu não consigo. Pra mim, parece que é perda de tempo fazer isso, então eu anoto. No que eu anoto, um dia, quando eu vou pegar o próximo capítulo, eu dou uma... verdade, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acrescento algumas coisas e sigo lendo. Então foi isso. Eu tento ler pelo menos um livro por semana, muito difícil, porque acho que chega num ponto aonde tem tanto livro, tem tanta coisa, e aí a gente quer ler muita coisa,
E os meus livros, a maioria são autoajuda, biografia. Já tentei ler ficção, não consigo. Eu vi que tu postou esses dias. Já tentei. Eu tô na tentativa 7.400 e pouco de ler ficção. Não dá. Então, se é pra ler ficção, eu assisto um filme. Infelizmente, é assim que eu me sinto hoje. Talvez daqui uns anos mude, né? Tá. Então, foi assim. Eu criei esse gosto. Hoje eu adoro, eu incentivo muito as pessoas a lerem. Recomendo muitos livros. Acho que é uma das principais coisas, né? Eu acho que tem muita coisa que... Acho que foi o Clóvis de Barros que falou uma vez que... Acho que ele estava falando da fórmula de Bhaskara. Tá. Que alguém teve que aprender, né? A fazer a fórmula de Bhaskara e a gente só tem que aprender a ler e aplicar. Eu vi esse podcast. Foi no conselho, eu acho que ele falou isso. E acho que sim. Ele fala, cara, só tem que aplicar. O cara teve que tirar da cabeça aquilo lá e tu só tem que aplicar. E o livro é muito parecido. Muito parecido, não. É isso. Alguém foi lá e colocou a história de vida dela, ou então como que ela conseguiu fazer tudo aquilo, ou então algum ensinamento de como ser um melhor gestor e tudo mais. E a pessoa tem que ler. Ler, aplicar aquilo que ela achar necessário, botar pro dia a dia dela. Então, isso é uma coisa muito legal. E acho que por isso que eu ainda leio bastante. Eu ainda busco canais como o Cortes para encontrar livros bons. Porque às vezes é aquilo, eu fico muito frustrado quando eu pego um livro, leio as primeiras páginas e eu comprei o livro, eu vou até o final. Tá. Se eu passar da página 100 e eu ainda não estiver gostando dele, aí eu pulo pro final pra dar uma olhada. Assim, Você conseguiu acabar o 12 regras? Sim, consegui, mas... Eu falei, cara, passa das páginas 75 que vai. Foi assim uma luta. E foi uma mistura entre ler o livro e escutar o audiobook. Eu comprei o audiobook porque eu pensei, cara, eu não vou conseguir terminar esse negócio. Aí eu escutava e ia fazendo os dois. Aí eu consegui, passei lá, aí gostei, fiz muita anotação. Escrevi, inclusive, que eu tenho que ler ano que vem de novo, porque tem muita coisa que passa batido, né? Sim. Talvez não é o momento que a gente tá, né? Então o livro não faz tanto sentido. Sim. Então acho que é isso. Muito bom. E, inclusive, o João falou uma coisa legal, gente. Eu também faço. Tô com o livro do João aqui. Inclusive, eu tive um privilégio aqui. O livro nem foi lançado, a gente tá gravando. Vai ser lançado, eu já recebi minha versão. Eu já li. E tá tudo anotado aqui. Tá todas as minhas marcações aqui. E o que você falou de colocar em prática, o que eu faço? Eu vou anotando. Coloco post-it, grifo, rabisco. Quando acaba o livro, eu volto e olho todas as minhas marcações. Então eu não vou por capítulo, mas é gosto, é jeito. Então eu faço no final. Acabou, eu volto, beleza, finalizei. Então eu tenho todas as marcações aqui. Dou uma olhadinha, 15 minutinhos, reviso tudo, faço as minhas anotações e finalizo ele. E um ponto legal disso, João, que é o quê? O pessoal às vezes pergunta pra mim, Adilson, qual foi o livro que mudou sua vida? Não vou nenhum. Porque o segredo é o que você faz com a leitura. Eu posso ler 100 livros. Se eu não colocar em prática, eu tô lendo por ler. Sim. Que é o que você falou. Você leu primeiro, abriu sua mente, você mudou sua mentalidade e executou. Né? Então, acho que o grande segredo, gente, é isso. Não é ler, não é dar o check. Eu li 12 livros no ano. Tá, mas legal. O que você mudou na sua vida? O que você colocou em prática, né? Então, é um ponto bem importante. E, João, antes de a gente falar, eu quero falar um pouquinho lá do pão. Do pão, pão. Boa. Quero falar do pão. Essa aí são poucos que pegam a referência, tá? São pouquíssimos que vão pegar a referência. Eu quero falar do pão. Cara, eu fiquei bastante surpreso com a sua jornada ali na adolescência, o como você foi... o obstáculo chegava, você, beleza, encontrava uma saída e você nunca, o obstáculo ele nunca te parou. O obstáculo vinha, você tá, legal, beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pra cá, vou pra lá? Queria que você contasse um pouquinho dessa parte da sua adolescência, que aconteceu muita coisa ao ponto de você perder muitos quilos, e o João vai falar aqui agora, que eu falei pra você no Bastidores, eu acho que dava um livro só disso, mas como é que foi essa adolescência sua aí, entre faculdade, exército, essas zonas que você foi se descobrindo e foi quebrando essas objeções aí, esses obstáculos no meio do caminho? Certo. Bom, vamos lá. Para quebrar o suspense, foram 48 quilos em 3 meses. Chegou num ponto que eu lembro que eu tinha 120 quilos, tinha 16 anos, e
Meus pais, é óbvio, eles tentaram fazer com que eu emagrecesse anos anteriores, mas eu nunca quis. É bom comer, né? É Sim. bom comer qualquer coisa. É bom comer um McDonald's. Um McDonald's, uma lasanha, tudo é muito bom de comer. E eu não era daquele... A criança toma muito refrigerante, tomar, mas eu era da boia, que nem a gente diz, sabe? Eu gostava de comer mesmo. E foi no momento que acho que tudo meio que foi acontecendo porque tinha que acontecer. Esses 48 quilos, eles foi assustadores para muita gente, né? Meus pais olhavam assim, perdeu 2 quilos, perdeu mais 2 quilos. Só que eu ia semana todos os dias na academia. Nunca tinha o hábito de ir na academia, jamais. Então eu comecei na academia, era 20 minutos fazendo elíptico, mais 10 minutos na esteira e fazia qualquer atividade e voltava. Aí fazia uma sauna e chegava em casa. Olhava na balança, 2 quilos, 3 quilos. E aí chegava em casa e falava pra minha mãe, foram 2 quilos essa semana. Tá, de 120, 2 quilos parece nada, né? Na próxima semana, mais 2 quilos, mais 3 quilos, 5 quilos. Pera aí que tá começando a ficar estranho esse negócio. Tá. Até que quando eu cheguei, acho que eu tinha uns 85, minha mãe falou assim, deu, né? Deu. E eu ainda perdi mais alguns quilinhos aí, que foram quase 12, ainda depois desses 85. Então, assim, foi uma sequência... Claro, depois que virou o hábito... Foi embora, né? Foi embora. E depois disso até foi um ano, eu acho que eu fiquei com muita mentalidade, tipo, eu tenho que cuidar. Eu contava caloria. Contava, tô comendo aqui, tem tanto de arroz, tanto de feijão, pedaço de carne. Cara, isso aqui é 20 minutos na esteira, não vai rolar, tem que comer menos. Então eu comecei a cuidar. Claro, eu tinha bastante reserva, né? Tinha muita reserva, então não precisava se preocupar tanto. Sim. Claro, também era uma idade que eu acabei crescendo, então isso tudo ajudou. E foi tudo muito do dia pra noite, digamos assim. Eu tava indo da 8ª série pro primeiro ano, né? Tá. E perdi esse peso, nem sei dizer o porquê, assim, foi uma mistura de coisas, saindo de uma escola indo para outra, também aquele momento que começa a sair mais, o pessoal começa a namorar e etc. Então isso tudo acho que começou a pesar e era mais, tipo, o que eu vou fazer? 120 quilos pra mim era tipo assim, tá. Todo mundo que eu conhecia que era gordo e continuava acima do peso, né? E então foi bem surpreendente, acho que até pra mim. E é claro, é aquela boa e velha história. Eu hoje olho pra trás aquela frase do Steve Jobs que ele fala sobre que a gente só consegue conectar os pontos olhando pra trás, né? Maravilhoso. Eu acho que é muito isso. Então hoje eu consigo entender que aquilo lá foi coisas que aconteceram, o fato de eu querer ir para um colégio, não conseguir ir para aquele colégio por coisas que aconteceram dentro da família e tudo mais, e aí foi, não digo uma rebeldia, foi uma válvula de escape, assim, vou fazer isso daqui e focar aqui. Então acho que foi ali que começou. Perguntou também do exército, do exército, né? Você ficou naquela decisão ali, né? Você tentou a faculdade e falou, vou pro exército mesmo. Aí depois, o que acontece? Por que eu quis fazer medicina, né? Foi uma loucura. Eu acho que hoje, eu assisto muito Grey's Anatomy, tô assistindo a segunda vez Grey's Anatomy. Eu adoro medicina, acho que eu não me imagino médico, mas eu queria fazer medicina. Medicina era uma das coisas que eu queria muito fazer e também era um dos motivos pelo qual eu iria conseguir convencer meus pais a sair de um colégio público e ir para um colégio particular, onde estavam todos os meus amigos. Não deu certo essa desculpa. Essa armas da persuasão não rolou, né? Não rolou. Ele falou, não, então quando chegar no terceiro ano eu vou pagar um cursinho e aí tu vai estudar. E de fato, o cursinho me ajudou muito, bati na trave, fiz o cursinho 6 meses, deixa eu voltar um pouco, né? Tá. Eu tinha os meus amigos que queriam fazer medicina, estavam em colégio particular. No início do terceiro ano, todos eles que queriam fazer medicina estavam fazendo o cursinho anual. Tá bom. Eu, por questões financeiras dos meus pais, fiz 6 meses, então eu tive que dar uma acelerada, estudar e fazer muita coisa. Eu trabalhava naquela época, então eu tive que largar o que eu estava trabalhando. Comecei a trabalhar nos Correios quando eu estava no primeiro ano. Então teve várias coisas que foram acontecendo ali que eu tive que dar uma ajustada. Queria ir para o colégio particular, não pude, porque meus pais tinham questão financeira. Nunca me falaram isso, né? Não era essa... A desculpa não era essa, a desculpa não era essa. Era tipo assim, tu quer estudar medicina, então vai pro público porque tem cota e a gente paga depois um cursinho. Entendi. Não era tipo assim, estamos numa situação financeira. E eu acho que foi ótimo. Pra mim, naquela época, foi ótimo. Por que você não quer me dar? Cara, eu vou ir atrás desse negócio aqui. Porque é um ponto legal, né, João? Porque não gerou talvez um ponto de escassez aí na sua mentalidade e tal. Porque se falasse, é grana. Talvez você... A gente não sabe, né, cara? Como... Se tivesse falado, talvez eu não tivesse tomado as atitudes que eu tomei. Porque eu olhei assim, cara, ele não vai pagar, então eu vou dar um jeito de conseguir dinheiro e eu vou fazer isso.
óbvio, consegui um emprego, mas jamais eu consegui. Acho que, sei lá, devia ser R$1.000 o colégio particular naquela época. Que na época já era. Já era muita coisa. Eu ganhava R$280, acho que no correio, trabalhando meio turno. Falei, cara... E depois que eu ganhei o gosto pelo dinheiro, né? Eu assim, não quero mais ir lá. É melhor continuar trabalhando aqui, estudando e tá legal. Naquela época eu comecei a sair, então eu tinha meu dinheiro pra sair, tinha meu dinheiro pra fazer as coisas, não precisava pedir pros meus pais, então isso foi muito legal. Comprei uma moto... Tá. Sem poder dirigir. Então, todas essas... Ainda você fala, não aconselho. Não aconselho. Tipo assim, mas são coisas que naquela época podia. Hoje já é, né, uma cidade menor e tudo mais. Então, tudo isso aconteceu. Aí eu comecei a fazer... fiz o cursinho, estudei pra caramba. Fiz a prova da URGS, que é da Universidade Federal de Porto Alegre. Fiz a prova da UFSC, que é de Santa Catarina. Tá. E fiz a prova da Universidade de Santa Cruz do Sul, que é a privada. Tá bom. A última opção, né? Santa Catarina foi um caos, porque era uma prova totalmente fora do comum. Assinalou uma errada... Já era. Tu desconta uma que foi certa. E eu não estava acostumado a fazer aquela prova, deu tudo errado. Tá. Na universidade, na Unisc, eu fiz a prova, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu fiz a prova, eu acertei 51 questões de 60. Nossa, essa história é maravilhosa. Foi um pouquinho mais de 50 questões que eu acertei. Os meus colegas que passaram tinham acertado 48. Só que eles tinham feito uma redação que era acima de 6 pontos. A minha redação... Bombou na redação. Bombou na redação, porém eu esqueci o título e penalizava esquecer o título. Porque eu lembro que na URGS não é obrigatório. Tá. E na Unisc eu pensei, cara, vou escrever meu texto aqui, tá tudo certo, depois eu penso num título, não vou começar pelo título. E fiz essa boa... Pensei, cara, não é possível. Quando eu vi a nota, pensei, não, vou passar, não tem como. 51 questões, gabaritei as matérias mais importantes e minha redação, eu tenho que tirar um 6. 6 eu tirei, eu fiz cursinho, vou tirar 6. Tá. Eu tirei um bom e velho 4. Pensei, cara... Nossa. Aí me jogou minha média lá pra baixo. Tá, ainda tem a URGS, vamos fazer a URGS. Fui fazer a URGS, primeiro dia, fui muito bem. Se eu não me engano era matemática e alguma outra matéria. Matemática eu nunca tive problema, explica porque hoje eu trabalho com coisas similares de lógica, né? No terceiro dia, tive um pequeno imprevisto. Não sei se eu comi alguma coisa estragada e no meio da prova... Se não me engano era português e redação, no meio da prova eu comecei a passar mal. Fazia uma questão e ir no banheiro, fazia outra questão e ir no banheiro. Estourou o tempo. E já era, passei a noite inteira mal. Não, nem estourei o tempo, só que tive que chutar muita coisa, né? Tá. Imagina também não tava com a cabeça, né? Aí cheguei em casa, falei com meus pais, falei, olha, acho que não vai dar. E tava abrindo a turma do NPOR na minha cidade. O que era o NPOR? É o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. É um curso para transformar jovens que estão se alistando obrigatoriamente. Só que ao invés de se formar como soldado, ele seria para um aspirante oficial da reserva. Tá. E eu pensei, cara, isso aqui é uma oportunidade, eu não tô com cabeça para isso aqui. Mandei uma mensagem, falei, olha, vamos voltar e amanhã eu vou fazer essa prova e vou abandonar. Meu pai ficou meio maluco, falou, tá bom, vamos lá, né? Não tem o que fazer. E eu acredito que se eu não tivesse feito o cursinho, eu não tinha passado naquela prova também. Entendi. Porque muitas pessoas que estavam estudavam em colégio particular, era uma prova básica. Português, matemática, geografia e história. Tá. Tirando matemática, as outras eu era péssimo. Geografia, horrível. Hoje eu adoro geografia, adoro história, mas naquela época eu odiava os dois. Então, o cursinho, né, me levou a conseguir passar. Ligou os pontos de novo e fez com que eu passasse na prova do NPOR e fiquei 1 ano lá. E aí, tu quer que eu entre no outro gancho já também? Eu quero. O quartel, como ele estava abrindo turma, o NPOR, ele é como se fosse um concurso público, digamos assim. Ele abre vagas no final do ano. Então, quando eu iniciei lá, imagina que tinha 18 anos. Tá bom. O salário nosso na época era R$600. E no final do ano, todos se formavam aspirantes oficiais da reserva. Tá. Que no ano seguinte, quem se classificasse bem, ia se tornar um tenente. Tenente, na época, ganhava R$4.500, R$5.000. Uma cidade pequena. Pela idade. Ia ganhar mais do que o meu gestor naquela época. Falei, pô, vamos se dedicar aqui. Abandonei medicina, não era mais o que eu queria. Comecei a fazer ciência da computação porque era obrigado. Tinha que escolher alguma coisa. Na verdade, comecei a fazer direito e ciência da computação. Porque eu não... Enfim, deu uma loucura lá. Eu tive que fazer alguma coisa para passar na prova. Eu tinha que ter uma faculdade. Como eu tinha feito as provas para medicina, não passei. Então eu fiz uma redação numa outra universidade. Passei em direito. Peguei a aprovação em direito e apliquei para o quartel. Eles me liberaram para fazer a prova. Entendi, tá.
É um pré-requisito. É um pré-requisito. Tá. Tem que estar formado no ensino médio, tem que ter passado no vestibular e tem que estar estudando. E aí, pensei, cara, é isso aqui. Essa aqui é a minha chance de ganhar bem a partir do ano que vem. Vamos focar nesse negócio. Falei com meus pais, não, vai lá. Porque aqueles 600, 700 reais que o aluno, que eles chamam, ganha é para comprar coturno, farda, não sei. Acaba gastando lá tu gasta tudo lá. A mochila, preparamento para campo e tudo mais. E aí, no início do ano, eles falaram, como é o primeiro ano dessa turma, as vagas elas são divididas por região. Então, as vagas que iriam abrir na região, ao todo, nós éramos 20 alunos, e eles falaram que iam abrir 12 vagas. Cara, de 20 alunos, 12? Porra, tô dentro. Eu já tinha passado na prova, eu já estava em 12º, eu só tinha que melhorar dentro do curso. Dentro do curso, cara, eu nunca fui muito bom de estudar. Assim, prova, papel, não é comigo. Mas agora, o bom do quartel é isso, né? É muita prática. Então, vai pro campo, eles te avaliam no campo. Eles te avaliam abrindo um buraco no chão, liderança e tudo mais. Então, eu fui muito bem nessas provas. Fui muito bem em prova de tiro. Sempre me dei muito bem em relacionamento e tudo mais. Então, eles vão rotacionando quem é o xerife, que a gente chama, né? O cara que tá liderando a turma. E nunca tive nenhum problema. Terminei o curso, a primeira avaliação lá que a gente fez, que é a instrução geral, é onde eles fazem a pré-classificação. Nessa pré-classificação, fui pro 8º de 12º. Sei que já tá melhor. Agora é só continuar. Certeza. E aí muita gente baixa a moral. Já tô depois do 10º, não vai dar certo. E aqueles que estão entre 10 para baixo começam a se... Então, eu continuei estudando, fiz tudo que tinha que fazer, estudava de noite, virava à noite. Putz, quartel tem que decorar canção, às vezes. Decorar canção de um dia para o outro é... Cara, música já é difícil, né? Uma canção do exército lá, putz. Enfim, fui lá, consegui, fizemos tudo, deu tudo certo. Terminei o ano em 5º. Sei, cara, fechou. Ano que vem é isso aí. 2 meses, são praticamente 2 meses de férias que eles dão. Isso termina no final de novembro. Terminou no final de novembro. E aí, no ano seguinte, no 2013, em 2014, eles iriam chamar. Chamaram fizeram uma ligação pro primeiro colocado, fizeram a ligação pro segundo colocado. Eu já tinha comprado toda a farda, né? Porque assim, cara, tava pronto, tô com tudo aqui. Cadê a terceira ligação? Liguei pro meu colega, falei, cara, tu não recebeu ligação? Não recebi ligação. Liguei pro quarto, não recebi ligação. Falei, não é possível. Aí fui falar com o pessoal. Falei, cara, infelizmente vão abrir apenas 2 vagas pro batalhão. Falei, não é possível, cara. Vocês prometeram 12. Não falo que vai ter 12 vagas. Gerou uma expectativa. Pra quê? Eu acho que era melhor você ter falado que ia ter 2 vagas, que aí a galera tinha se matado mais durante o curso. Sim. E não 12. Se eu soubesse que tinha 2, talvez eu tinha me dedicado um pouquinho mais. Sei lá, eu não gosto de estudar, vou aprender a estudar. Cara, o comportamento humano é assim, né? A gente sabe que é. Eu prefiro a escassez do que me dizer que tem um monte, pô. Enfim, deu tudo errado, mais uma vez, né? E aí foi quando eu decidi, cara, eu preciso fazer alguma coisa, tem que sair enviando currículo pra tudo quanto é lugar. Fui fazer entrevistas próximas da minha cidade. E aí caí dentro de uma empresa de tecnologia. Caí dentro de uma empresa de tecnologia como suporte de atendimento ao cliente. Atendendo. Eu também comecei como suporte. Não era atendendo, era mais aqui. Entendi. Era mais aqui. Então, chegava a demanda lá pro desenvolvimento, eu era à frente. Isso aqui tá errado. Eu já tinha experiência em programação, porque eu já fazia uns sites e coisas, não tinha nem perto do que eu conheço hoje, né? Então, muita coisa que vinha eu já matava. Não precisa nem passar desenvolvimento, eu já sei o que tem que fazer aqui. E aí foi ali que eu comecei a crescer dentro daquela empresa. Aquela empresa, eu até escrevi no livro, a The Cloud. Sim. Ela era parceira de uma outra empresa que vendia sistema, acho que ainda vende até hoje sistema para os estádios de futebol. Eu vi, teve um projeto no Maracanã, isso aí. Lá, né? E lá foi basicamente onde o Maracanã, o Flávio, que foi um dos gestores dentro do Maracanã, foi um cara assim que eu acho que a gente se deu muito bem. Eu acho que essa história do quartel, quando a gente conversou, ele perguntou como eu tava lá tão novo, expliquei tudo isso que eu te falei, eu falei pra ele, cara, quando eu fiz isso, eu parei aqui por causa disso. E acho que talvez ele tenha se identificado. Ele é português, hoje acho que ele tá trabalhando no Porto, né, em Portugal. Legal. E ele já trabalhava lá e voltou pra lá. E a gente conversou muito sobre isso. E ele meio que quando aconteciam as coisas no Maracanã, ele me chamava. Cara, eu quero que o João venha pra cá. Não, o João vem pra cá. Porque ao mesmo tempo ele tinha se identificado, mas eu resolvia os problemas. O que acontece? Eram 2 empresas vendendo uma coisa. Então, a The Cloud vendia para essa empresa parceira e essa empresa parceira vendia para o Maracanã.
E eu tava nessa empresa na The Cloud. A empresa parceira, eu sabia que, por exemplo, eles vendiam o sistema por R$10.000, a empresa parceira colocava 25 e vendia por 25. Tá bom. Só que tem toda a cascata, né? Deu um problema, esse problema vai custar R$500 para corrigir. Tá. Aí passava o orçamento para a empresa parceira para daí passar. Cara, nessa aí, no meio de um jogo de futebol, tu só quer que o torcedor compre e entre dentro do estádio. Sim. Cara, eu tenho história de colegas meus que estavam dentro de container, os caras estavam tentando virar container, onde tá vendendo na bilheteria. Tá. Porque o ingresso não tá saindo pela etiqueteria. Entendi. Entendeu? Então, as coisas têm que acontecer muito rápido. Então, eu ajudava muito nessa questão, porque... E talvez isso o quartel tenha me ajudado. Lidar com essa pressão em momentos de decisão. Tipo, cara, tem que fazer alguma coisa. O que vai fazer? Não sei, imprime vários ingressos aí, começa vendendo no dinheiro, no cartão, sei lá, dá um jeito. Tá. Então, isso fez com que eu ganhasse uma confiança deles. E eles começaram a me requisitar para a maioria dos projetos. Tinha coisa no Maracanã e eu acabava encabeçando. Então, além do desenvolvimento dentro da empresa, eu acabei começando a gerenciar projetos lá. E aí entrou outra história, né? Porque eu tava com 19, 20 anos, comecei a gerenciar projeto que eu trabalhava com pessoas de 40, 45. Cara, isso foi uma dor de cabeça pra mim no início. Choque, assim. né? Um choque. É um choque pra eles mais. Cultural, né? Cultural. Como que sim, essa criança aqui é meu líder agora, tá me dizendo o que eu tenho que fazer. Sim. Hoje, uma dessas pessoas que eu tive um pouco de problema é um amigo. A gente conversa, ele presta serviço para a mesma empresa que eu presto serviço nos Estados Unidos. Trabalhou numa outra empresa que eu prestei serviço e morei na Austrália. E porque a gente batia muito de frente. Por quê? Porque ele estava na empresa já há 4 anos. Tá. Enfim, quando eu estava nascendo, ele já estava programando. Sim. Então, tinha esse choque, sabe? Mas esses foram um dos grandes desafios, assim, aprender a gerenciar pessoas mais velhas do que eu. E super jovem, né? Super jovem. Então, e ter que entender os dois lados, né? Porque o que a grande parte do coordenador de projeto, ou então do project manager, é tu entender a demanda, trazer para a tecnologia e empurrar para o desenvolvedor. Cara, isso aqui que tu precisa entregar. Sim. É isso que o cliente está te dizendo. Porque o cliente nunca sabe o que ele quer. Total. Ele te diz uma coisa, mas ele não te diz metade das coisas. Ele até tem ele tem um cheiro do que ele quer. Mas aí chega na hora do vamos ver, o escopo normalmente muda. Muda, com certeza. E ele fala o que ele quer e aí tu tem que explicar outras N coisas que estão acontecendo que ele precisa fazer. Né? Tá. Enfim, aconteceu tudo isso. Como eu falei, eu estava gerenciando projetos, mas eu era coordenador, né? Tá. Coordenador, ou então desenvolvedor líder, que eles chamavam. Eu já programava muito pouco dentro da empresa. Eu tinha minha empresa vendendo software por fora, mas dentro da empresa eu programava muito pouco. E chegou no momento que eu tive um impasse, que era a empresa, essa inicial, a The Cloud, e essa empresa parceira, elas meio que fundiram. A empresa parceira comprou e os funcionários foram para dentro dessa empresa. E aí, nessa empresa, eles me contrataram como coordenador, continuei fazendo tudo que eu fazia, só que chegou no momento que eu falei, cara, tô aqui gerenciando projetos, só não ganho como gestor. Viajo pra cima e pra baixo. O que acontece muito, né? Acontece muito. Só que eu já tava fazendo há um ano. Uma coisa é eu pedir pra eles me darem o cargo e eu não tá fazendo. Eu já tava fazendo antes de entrar na empresa. Tá. Meu gestor, sabe que todo mundo tem um gestor que a gente se espelha, né? Esse era o meu gestor. Esse é o cara que eu me espelhei muito tempo e ele falou, cara, eu não tenho o que fazer. Fala lá com o nosso diretor. Se ele falar, tá tudo certo. Bati na portinha dele lá. Seguinte, não, concordo com tudo que tu tá falando. Mas infelizmente, por causa das ISOs e tudo mais, tu vai precisar terminar tua faculdade. Eu falei, cara, mas isso é 2 anos e meio. Se eu fizer todos os dias faculdade, vocês me mandam pro Maracanã, pra outros lugares toda semana, não tem como eu terminar a faculdade em 2 anos. Não vai formar, né? Não vai. Eu vou fazer o quê? Vou ficar aqui ganhando esse salário de 3 mil reais, nem era 3 mil reais na época, pra fazer tudo isso? Sim. Mas infelizmente é isso que a gente fala. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Beleza. Fui pra casa. Comecei a pensar. Ainda vai o João resolver mais um problema. Eu fiquei bem frustrado, porque assim, eu realmente fazia tudo pela empresa. Tudo. Assim, se eles pedissem pra eu ficar... Cara, eu tenho contra-cheque de mais de 24 horas trabalhado no dia. Tá. Tenho contra-cheque de 320 horas no mês. Tá. E tenho 2 pessoas junto comigo que poderiam dizer, cara, realmente isso aconteceu. Eu tenho foto lá no meu Facebook, eu saindo do Maracanã 3 horas da manhã e voltando 7 da manhã. Caramba. Maracanã, Rio de Janeiro. Beleza, 3 horas da manhã não tem trânsito, mas tu tem que ir até o hotel, tomar banho, dormir, tomar banho de novo. Conseguir voltar, né? Exato. Nunca reclamei, tá tudo certo. Só que no momento que tinha que aumentar, não aumentou. Então eu falei, cara, eu preciso dar um jeito, porque eu sabia quanto que a empresa faturava nesses projetos, né? Tinham projetos que eu tava encabeçando lá de quase milhões de reais. Então, assim, a pessoa fica muito frustrada. Eu, como empresário, eu entendo. Eu, como empresário, também entendo que pessoas como
o João daquela época tinham que ser valorizados. Talvez por ser muito novo, é complicado, eu entendo, eu concordo. Mas o meu gestor poderia ir lá, que foi uma das coisas que eu acho que ele pecou. Ele podia falar, cara, abre mão, abre exceção que... Eu acho que é um ponto, desculpa te cortar, João, mas é um ponto que acho que quando a gente quer realmente, não que a gente quer, talvez a quer não é a palavra certa, mas assim, tem pessoas e pessoas. Tem profissionais que quando a gente está trabalhando, por exemplo, eu trabalho em tecnologia também, tem profissionais que a gente fala, cara, essa pessoa aqui, não, mano, eu tenho que ter um tratamento diferente porque é uma pessoa diferente. Sim. É aquela pessoa que fica até mais tarde quando precisa, que hora que aquele sabadão à tarde que dá um BO, é aquela pessoa que fala, eu tô com você, vambora. Então eu acho que tem que ter algumas exceções, porque você não acha talento por aí na rua. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia eu vejo que o tal do over-delivery é uma palavra que quase não existe mais. A nossa geração, que é acostumada a sempre entregar um pouquinho mais, ter o famoso over-delivery, mas hoje em dia o pessoal ali é o entregar realmente o que foi solicitado dentro do escopo e tudo mais. E quando você tem profissionais que tem esse nível de entrega, o famoso dor de dono, cara, tem que ter um tratamento diferente. Não dá pra simplesmente você pôr todo mundo no mesmo nível, porque não é todo mundo que tem a mesma entrega, né? Então eu concordo muito com isso. E, João, antes da gente continuar essa história, eu só queria perguntar uma coisa que eu fiquei pensando aqui você falando, e eu tô curioso com uma coisa. Da onde você, não sei se você já ligou esses pontos, você sempre conseguiu resolver problemas na sua vida pessoal e depois você levou isso, me parece, eu li o seu livro também, você levou essas soluções de problema para sua vida profissional. Você já conseguiu ligar esse ponto? Da onde que surgiu esse tipo assim? Porque eu vejo, tem um problema, às vezes a pessoa encara um problema, ela trava. Ela não consegue sair, ela fica lá, travei. Você, sempre quando chegou um problema para você, você parece que, matou no peito, pôs a bola no chão, beleza. Da onde você chegou a ligar esses pontos? Da onde que surgiu essa mentalidade? Porque parece simples, sim, mas não é. Eu acho que tudo veio lá daquele não que meus pais me deram do colégio. Boa. Eu acho que foi lá, sabe? Foi lá que veio a dorzinha, tipo assim, como assim? Meus 2 irmãos estudaram em colégio particular, por que eu não posso? Tá. Eu espero que eles não assistam esse podcast. Porque não é uma coisa assim que... Hoje eu falo pros meus pais que quando eu tiver filhos, eu não sei se eu quero colocar em um colégio particular. Porque eu aprendi tanto. Eu tinha uma realidade onde eu convivia com o pessoal do colégio particular, pais médicos que tinham, cara, pessoal na 7ª série, já sabendo o que ia fazer de faculdade. Tá bom. No meu colégio era tipo assim, cara, se eu sair depois da 8ª série eu tenho que começar a trabalhar. Uhum. É uma realidade muito diferente. E isso me trouxe uma coisa muito boa. Essas duas realidades, né? Isso é uma coisa sensacional. E esse não que eles me deram foi o que eu falei, cara, eu não tenho nesse momento o suporte financeiro dos meus pais, não psicológico. Eu não tenho o suporte deles. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar? Não. Vou dar um jeito de fazer o que eu quero fazer. E como que eu vou resolver esse problema? O único jeito é ganhando dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro? Não sei, agora vou ter que descobrir. Aí, nesse foi que brotou pra mim lá a vaga que o meu primeiro trabalho, ele foi, na verdade, dado pra minha irmã. A minha irmã recebeu a proposta da diretora do colégio que ela já estava. A minha irmã saiu do colégio particular e foi pro público. E ela disse pra minha irmã, surgiu uma vaga, vou te indicar. Quer? Minha irmã falou, não quero, mas meu irmão talvez queira. Eu falei, cara, dá aqui. Dá aqui que eu vou dar um jeito. E acho que isso foi um gatilho e é até hoje, né? O principal motivo pelo qual eu tinha sede pelo milhão foi... Eu namorei uma pessoa antes de ir pra Austrália, que essa pessoa, os pais dela eram muito bem de vida. Não que eu não tive outros que também eram, mas essa em particular tinha uma qualidade, ela tinha uma vida um pouco diferente, ela vivia as coisas um pouco diferente. E pra mim, o milhão era a solução pra eu, tipo assim, cara, eu não quero sair pra jantar e ter que pensar quanto que eu vou pagar. É isso. Esse foi o meu principal gatilho e é até hoje. Tipo assim, muitas coisas são assim, às vezes eu vou no mercado. Cara, os meus pais, eles vão no mercado, eles vão em 6 mercados diferentes pra comprar e gastar menos. Sim. E na minha cabeça é tipo assim, e quanto tá gastando de gasolina pra fazer tudo isso? Gasolina, tempo de vida. Pra mim é tipo assim, cara, é esse mercado aqui e é isso. Sem contar que se eu abrir hoje o aplicativo de delivery aqui, cada semana é 100 a mais. Por quê? Porque pra mim é trabalhar, comer, tudo no mesmo lugar.
isso foi uma filosofia pra mim. Cara, eu não quero ter que olhar nada na prateleira. Você não quer ter que pensar em se eu tenho dinheiro ou não. Exato, tipo, eu vou comprar e pronto. Não é tipo assim, quero comprar um carro de R$1 milhão. Não, eu quero poder ir no mercado e não quero saber se o sabão em pó, que eu gosto de sabão em pó, vou comprar sabão em pó. Tá bom. Sabão em pó é um péssimo exemplo, mas é tipo assim, esse tipo de coisa, né? Porque um pode ser 20, outro pode ser 70. Esses dias eu comprei um que eu adorava nos Estados Unidos e a minha namorada falou, cara, como assim tu pagou R$78? Eu falei, não, mas tu já sentiu o cheiro do negócio na roupa? Porque não é sobre... É que tem a diferença entre preço e valor. Exatamente. E aí depois a gente chegou na conclusão que só abrindo parênteses, esse sabão em pó, a gente usa muito menos. Então se botar na balança, eu tô gastando uns R$10 a mais que, tipo assim, e eu tô sentindo o cheiro que eu quero sentir. Então esse foi um grande gatilho. Eu acho que lá meus pais tomaram a decisão certa, achando que eles queriam me dar outra oportunidade, mas pra mim foi o gatilho principal. Cara, que moldou sua mentalidade. Moldou total. Hoje, por exemplo, eu tô fazendo um curso de piloto, né? Eu quero muito ser piloto. E pra mim, por que eu quero ser piloto? Porque pra mim é a liberdade que o curso de piloto vai me dar. Então eu tô tentando... Por exemplo, eu vim até aqui. Você podia vir de avião. Eu podia vir de avião. João, mas tu tem dinheiro... Cara, inclusive tem um aeroporto aqui. Não, tudo eu já tinha dado uma olhada. Então tudo eu já sei. Porque eu pensei, quando eu tava vindo pra cá, eu dei uma olhada, cara, e como é que eu faria? Eu comecei assim, nossa, tem a rota da Santa Cruz. Olha só como é a sua mentalidade. Você já queria resolver um problema... que não tá aqui ainda. Mas eu pensei, mas e se eu começar a gravar mais podcast? E se eu vier mais vezes aqui, quiser visitar o Adilson e vir participar de podcast quando ele trouxer o Joel pra cá? Que eu vou vir e vou sentar aqui. Eu pensei, cara... Eu podia estar pilotando já. Porque esse problema que eu fiquei com dor de cabeça porque o Rio Grande do Sul tá um caos com voo, cara, eu tinha resolvido esse meu problema. Esse problema eu tinha resolvido. Como? Beleza, eu posso não comprar um avião, mas eu já sei como alugo, né? Eu já sei como alugo um avião. Total. As pessoas me perguntam, mas tu vai comprar um avião? Não, mas tu posso alugar. Dá pra alugar avião? Sim, dá pra alugar avião. O clube que tu se associa, eles têm avião. Aí tu aluga. Mas deve ser caríssimo. Não, é R$800 a diária. R$800? Sim, mas daí tem Então tu olha assim, cara, mas não parece ser tão... mas por que eles cobram tão caro? Não, porque tem um profissional lá que tá lá na frente, ele tem um curso de piloto comercial, etc. E se você não precisar da pessoa que pilota, diminui o custo. Então, tipo assim, eu pensei, cara, isso é uma outra coisa. E tudo eu tento resolver e talvez esse foi o meu grande gatilho. Lá, hoje é tudo assim. Tudo é assim. Quero... Por exemplo, eu sei que eu vou ter que fazer muito mais dinheiro pra comprar o meu avião e sustentar esse avião. Mas esse é o objetivo hoje. Cara, eu quero poder pilotar, quero poder vir pra cá com mais frequência. Eu brinco, a minha namorada me olha assim, cara maluco. Porque eu falei assim, esses dias a gente tava... Como eu moro numa cidade pequena, a gente eu como muito fora, a gente começou a falar. A gente foi em todos os lugares onde a gente vai. Não, vamos ter que fazer comida em casa. Assim, putz, né? Que saco, né? Que saco, né? Que loucura. Eu sou... Em plena 2024 eu vou ter que cozinhar. Aí eu falei, olha como seria bom. Se eu tivesse... A gente poderia ir pra Gramado, poderia ir pra Torres, poderia vir pra São Paulo. É longe, mas dá pra ir. Então é a questão da liberdade. Então esse foi o grande gatilho. O gatilho foi lá e hoje, cara, é pra tudo. Tudo. Porque você levou essa mentalidade pra sua carreira profissional, né? Então... E vamos chegar na Austrália agora? Eu tenho uma pergunta da Austrália que, cara, eu fiquei muito impactado. E eu quero contar um pouco do intercâmbio em si agora. Manda. Só assim, né? Mais uma vez, o João teve um problema que ele teve que resolver e acabou chegando na Austrália. Foi meu all-in. Foi o tudo, né? Foi meu tudo. Conta um pouquinho de como você decidiu ir pra lá, porque foi muito interessante, porque você falou no vídeo que você segurou a informação até a hora que tá tudo certo, agora eu vou. Vamos entrar nesse ponto da Austrália agora e contar como foi esse intercâmbio aqui. Depois eu tenho uma pergunta que eu quero fazer que eu fiquei muito curioso. Mas vamos lá. Bora contar essa história. Teve várias coisas que me fizeram tomar essa decisão. A primeira delas foi a questão do coordenador / gestor. Sim, que a gente vai voltar naquele... A gente estava agora há pouco nessa Continuando dali, né, eu já tinha uma empresa que eu desenvolvia site e software sozinho. Não tinha ninguém me ajudando, então eu fazia sozinho isso. E tocava... Isso, vamos lá. Das 8 às 18, eu era o coordenador e / desenvolvedor na empresa. Das 18 às 23, 22, 1h da manhã, eu tava na faculdade fazendo o sistema que eu vendia pra cafeteria naquela época. Você tava no modo empresário. E a faculdade, graças, eu nunca tive problema. Só abandonei depois, mas a gente chega lá. Então eu tava fazendo tudo isso e comecei a botar na balança quando ele me deu o não do tipo, vou largar e vou só fazer isso daqui. Infelizmente, ou felizmente, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, eu não tenho capacidade de tocar uma empresa sozinho hoje. Não tenho, eu não sei como gerir, eu sei como chegar no cara da pizzaria, convencer ele a vender um sistema.
eu desenvolver o sistema, eu dar o suporte, eu fazer todo o fluxo que hoje tem pessoas que fazem para mim, né? Tá. Que é a captação do cliente, o follow-up, o CS para resolver problema, Tá. a equipe para resolver problema de bug e tudo mais. Não tinha. Graças eu tive essa consciência. Falei, cara, ainda não tô pronto, porque eu, dentro de uma empresa de tecnologia, eu via tudo isso acontecer. Então ele me deu esse não. Eu pensei, tá, vou procurar outro emprego. Se eles não querem me dar, vou procurar outro emprego. Comecei a olhar para o emprego aqui em São Paulo. Falei, cara, eu já tô coordenando o projeto, vou dar. Mandei mensagem pro Flávio, que me conhecia. Ele falou, cara, não sai daí, eu preciso de ti. Falei, então me arruma um negócio aí. Ele tentou, para mim não valia a pena. Primeiro, acho que eu teria problemas de contrato se eu fosse trabalhar dentro do Maracanã. Tá. Mas o salário era, por exemplo, eu ganhava quase 3 mil reais na empresa, eles iam me pagar quase 10. Tá. Só que para morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? O custo de vida é outro. O custo de vida, qualidade de vida, minha faculdade. Então tinha um monte de coisa que eu comecei a botar na balança. Falei, cara, não é o momento. Então eu mandei. Santa Cruz do Sul é a capital das fumageiras, né? Tá. Então a gente tem a maior fumageira do mundo lá, que é a BAT. A gente tem outras como Philip Morris, JTI, enfim, as maiores fumageiras. Para quem não sabe, fumageiras são as empresas que vendem o cigarro, Sim. né? Então elas são as maiores do mundo, elas estão lá. Por isso que a cidade é tão grande e rica, né? Tá. E esse cara tá aqui. O motivo pelo qual eu comecei ciência da computação foi a vida que meus pais planejaram, acredito que para todos nós, foi fazer faculdade, passar num concurso público ou trabalhar em fumageira. Era isso. Tá. É isso que tem aqui dentro da cidade, é isso que é muito bom para todo mundo. Diretor de fumageira na época ganhava 80 mil reais. Tá. Cara, 80 Na mil época? reais hoje é bom ainda. Sim. Então imagina na época. Sim. Né? Então e viajava, fazia um monte de coisa, relacionamento e tudo mais. Era um ótimo plano. E foi quando eu pensei, cara, agora é o meu momento de mandar meus currículos para esses lugares. Fui chamado em uma, o salário não era bom, não fazia sentido. Comecei a pensar, até que eu fui chamado na BAT. Tá. Que antigamente era Souza Cruz. E aí lá eles têm um processo de seleção que é em grupo. Não lembro o nome do processo. São 3 dias. Eu ainda estava trabalhando na outra empresa. Tive que pedir uns dias de folga. Tá. E fui lá trabalhar. Fui lá fazer entrevista. Cheguei lá, primeiro dia, olhei para as pessoas, me comparei, dei uma pesquisada para ver como é que era o pessoal. Tinha uma ex-colega minha do colégio lá, que era para mim a pessoa que ela já estava gerenciando, ou coordenando uma equipe dentro de uma autoescola. Tá. Então ela era provavelmente a candidata mais forte que eu tinha visto, assim, de conversar. Tá bom. A gente conversou, tinham 3 vagas, 2 vagas abertas, uma na área de tecnologia e a outra dentro do depósito, algo do gênero, que não fazia nem sentido para mim. Então acho que todos que estavam ali estavam pela parte de tecnologia. Fiz a primeira entrevista, que era pessoal, e depois fiz a entrevista em grupo. Eles davam um problema, botavam 4 grupos e aí tu tinha que resolver o problema no grupo. É um processo que eles querem ver se tu sabe falar, se tu sabe resolver problemas, como que tu resolve o problema, como que tu gere a divergência de opiniões, Tá. né? Porque eu vou ter uma ideia, tu vai ter outra ideia e a gente tem que chegar num bom senso, né? Sim. Porque tu tem tempo para fazer isso. Então eu acho que essa é a análise que eles fazem nesse processo seletivo. Muito interessante. Adorei a dinâmica de grupo e me trouxe alguns ensinamentos. No último dia, ali na dinâmica, eu acho que o nosso grupo foi o melhor. A gente achou uma solução e tudo mais. Não vou lembrar o que era, mas eu lembro que a gente saiu muito feliz, porque o grupo inteiro ficou, cara, e eu tava com essa minha ex-colega. O grupo inteiro tava satisfeito, os então entrevistadores estavam satisfeitos. E aí, no terceiro dia, era uma prova de inglês. Básica. Fala inglês? Falo. Falava nada. Sabia falar hi, bye e mais ou menos alguma coisa. Até tinha um pouco de conhecimento. E aí, o diretor e o gestor de tecnologia, depois de eu falar tudo isso, e eu não quero ser... não é hipócrita a palavra, mas eu não quero me achar, mas eles olharam pra mim e falaram, cara, tu é overqualified pra essa vaga. Você tá muito aquém da vaga, tu né? tá lento, vai ficar enjoado. Eu falei, cara, não tem problema. Eu sou ainda da perspectiva, até hoje, que a gente tem que dar vários passos pra trás pra poder dar outros pra frente, Total. né? Eu até falo isso no livro sobre o estilingue, né? Que a gente Sim. puxa pra trás pra arremessar longe, né? Total. Então eu acho muito parecido com isso. E eles me olharam e falaram, cara, isso é maluquice. Maluquice que tu vai fazer. O diretor me olhou e falou, cara, isso aconteceu comigo. Eu fiz isso e não te recomendo. Hoje eu olho e penso assim, cara, que legal que esse cara falou pra mim. Na hora, eu queria arremessar a mesa na cabeça dele. Assim, não é possível, cara. Que tu tá me dizendo que eu tenho todas as qualificações,
tô acima e tu não vai me contratar. E ele olhou e pensou, cara, eu lembro de mim e não vou te contratar. Fiquei indignado. Ainda hoje tem um pouquinho desse rancor. Tem uma mágoa. É tem uma mágoa. Mas sabendo de tudo que aconteceu. Óbvio, foi a melhor coisa que aconteceu. E futuramente eu conversei com essa minha ex-colega e descobri que o filho do diretor estava no meio da... Olha que coincidência. E ele foi contratado. E ele foi uma pessoa que não estava no grupo, ficou quieto o tempo inteiro. Só que por ser uma empresa grande, cara, eu não sei, eu não conversei com ele. Pode ser que ele seja muito bem qualificado. E pode ser que realmente ele esteja lá. A história que você criou na sua cabeça na minha cabeça é um bandido que tava lá dentro e tava roubando minha vaca. Não faz eu vir 3 dias aqui. Eu tive que inventar desculpa 3 dias, cara. Eu tava doente num dia, no outro dia minha mãe tava doente, era virose na casa inteira. Minha avó ficou ruim. Cara, morreu minha mãe 2 vezes no meio da história. Então, assim, fiquei muito indignado e falei, cara, é o momento de ir embora. Momento de ir embora, eu sempre quis ir pra fora. Vou embora, vou vender o carro, vou vender tudo e vou embora. Não quero mais, cansei desse negócio. Fui conversar com um amigo meu, o Rafael. Ele tinha algumas coisas que... Ele tinha acabado de voltar para a cidade, ele estava fazendo faculdade fora, fazia faculdade de ciência da computação. E o grande problema para ele foi como que a gente convence o pai dele, né? Eu tinha o dinheiro e ia dar um jeito. Fui lá, a gente conversou e a história era, nós vamos para lá, vamos estudar tecnologia numa escola e vamos achar a vaga de emprego lá. Boa. Cara, a ideia era muito boa. Vamos comprar um curso de tecnologia lá, aprender a falar inglês e trabalhar lá, que tu vai ganhar em dólar. Olhei as vagas, o salário base era $4.000. Meu Deus. Tá, vamos. O pai dele aceitou, começamos a fazer todo o processo. É um processo bem longo, leva em torno de uns 6 meses até fazer tudo. Exame médico e tudo mais, achar escola, contratar escola, pagar, provar extrato bancário por A mais B que tu tem o dinheiro. Hoje eu acredito que eu me relacionei com aquela pessoa que eu mencionei, que tinha um poder aquisitivo, porque ela foi minha fiadora. Entendi. Ela foi minha fiadora, porque meus pais não tinham, então eu tinha que provar com extratos bancários que eu tinha o dinheiro... Você conta isso no livro? Sim. Que eu tinha que ter esse valor. E ela foi lá e assinou. Então, graças a ela, eu conseguia. Poderia ser aprovado sem, poderia, mas... Mas traz uma segurança. Traz uma segurança. Tipo assim, ela não era uma fiadora. Eu jamais ia pegar dinheiro dela, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, o governo falou, pode vir. Alguém paga essa conta se der ruim. Exatamente. Na minha cabeça, cara, eu tinha um carro que valia uns R$15.000. Uma Maré, meu Deus, uma bomba. Eu vendi a bomba pro... Olha como são as coisas. Eu vendi aquela bomba para aquele cara que eu coordenava e que tinha... A gente teve problemas, que é um grande amigo meu. Depois eu comprei o carro dele de novo. Enfim. E aí foi quando aconteceu tudo isso. Fiz todos os testes, tava tudo certo. Não tinha mais nada para dar errado. E aí cheguei meus pais e falei, olha... Tô indo embora. Eles me olharam, deram uma pensada. Tá, mas o que tu precisa? Eu falei, não, tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo pago, tá tudo pronto. A viagem é dia 4 de agosto. Tô indo. Eles me olharam. Tá bom? O que tu precisa? Cara, não preciso de nada. Só tô avisando que eu tô indo. Fala tchau. A minha ideia é ficar 6 meses. Eu conversei com a empresa, então, que eu tava indo embora. Perguntei pra eles se eles precisavam de alguma coisa. Eles tinham alguns negócios na Austrália. Comentei que eu poderia ajudar eles lá. Total. Até eu queria, porque eu pensei, cara, eu vou empregado daqui até lá mesmo, que eu ganhei menos. Coisa, né? Melhor coisa. Não é do nosso interesse e tudo mais. Falei, então tá bom. E, cara, eu fui com dinheiro achando que ia dar pra me sustentar um mês. Saí daqui dia 4 de agosto. Com a cabeça assim, ó. Eu tinha inglês, mas era um inglês que quando eu entrei no avião eu descobri que eu não tinha inglês. Descobriu que tem uma piada, né, que o pessoal fala que a hora que você chega, você descobre que o inglês não é o inglês que você aprendeu na FISC. Não é, exatamente. E eu fiquei muito apavorado com várias coisas. A primeira delas foi entrando dentro do avião, São Paulo para Santiago, a mulher já começou a falar inglês. Eu disse, cara, tu saiu de São Paulo comigo, fala em português, eu já não sei nem o que eu quero pedir aqui. Falei, o primeiro me dá esse negócio para comer. Tá. Aí o meu amigo que falava inglês, o Rafael... A gente teve a brilhante ideia de assistir uma série durante o voo, né? Cara, ali começou a bater o desespero, assim, porque eu botei a série e disse, cara, não entendo nada. Ferrou. Nada, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí começa a ficar apreensivo tudo, né? Tudo. Mas depois que a gente saiu de Santiago, e deixa eu voltar uns passos, né? Saindo de Porto Alegre para São Paulo,
nosso voo deu problema. Pra variar, teve mais um problema pra você resolver. Aí a companhia, que eu não vou citar hoje, que hoje a gente tem um bom relacionamento, a companhia deu alguns problemas, eles não quiseram nos pagar diária, enfim, tive que fazer um mini escândalo lá pra conseguir tudo que precisava. Aí conseguimos o voo, só que aí a gente perdeu o transfer chegando na Austrália. Mas aí depois a gente deu um jeito quando chegou na Austrália. E o nervoso que eu tive de Santiago até a Austrália, ele passou no momento que eu cheguei lá. Passou, não sei porquê. Eu pensei, cara, já tô aqui, não tem o que fazer, bora, né? Todo mundo falava português, o inglês ele fala, mas na rua, né, dentro de casa, todo mundo fala português. Sim. Fui com uma agência onde todo mundo era brasileiro, então tudo isso facilitou muito. Chegando lá, no primeiro mercado, eu já descobri que o dinheiro de um mês não ia dar, já tava ruim, e aí ali começou a bater o nervoso, do tipo, cara, preciso achar alguma coisa. E assim que foi se desenrolando tudo, assim. Tá. Ô, João, e aí tem, hora que você chega na Austrália, tem 2 pontos aqui do livro que eu, de novo, eu falei, né, no começo, eu já te admirava, mas eu virei seu fã, porque, primeiro, quando você decide que tem um espaço de tempo entre você chegar e começar a trabalhar numa empresa e você decide fazer um curso de pedreiro, cara, isso diz muito sobre a sua mentalidade no tipo assim, cara, tem um problema, eu preciso resolver. Se é isso que tem pra hoje, eu vou fazer o curso de pedreiro e bora. Então, cara, eu adorei isso porque diz muito sobre você, né? Porque você saiu do Brasil, zona de conforto. Total. Tinha um bom salário e você falou assim, não, se precisar, eu vou... Você até brinca, né? Ainda bem que não deu certo. Mas se precisar, eu vou erguer uma parede aqui, não tem problema nenhum. E esse foi o primeiro que eu já falei, nossa, que história. Inclusive, gente, assim, ó, vocês viram a história desse cara, né? Vocês têm que ler o livro na Austrália, as coisas que aconteceram na Austrália. Porque se a gente ficar falando só o que aconteceu na Austrália, vocês não têm ideia. É uma loucura. Mas eu quero que você conte, João, primeiro, que eu gostei e eu te conheci um pouco mais de novo. Quando você teve a ideia de oferecer para a empresa de café na estação, você de novo resolveu um problema. Você falou, cara, tem um problema aqui que está me atrapalhando e eu não vou conviver com esse problema diariamente, que eu queria pegar um café só. E aí você oferece isso. Porque o que é legal? A gente olha o nome do livro, você fala Intercâmbio de 1 milhão. Cara, o João empreendeu na Austrália. Ele resolveu um problema de uma empresa de café que a empresa simplesmente decolou depois, abriu outras filiais. Queria que você contasse esse episódio do café e como isso trouxe para você, lógico, construiu talvez um alicerce para chegar no seu famoso 1 milhão, porque você estava trabalhando, você estava em outro país e você comenta isso no livro, que você deixou de fazer algumas coisas que você poderia estar saindo, curtindo, você estava lá, nas suas horas vagas, você estava empreendendo na Austrália para esse negócio. Queria que você contasse um pouquinho dessa história do café que estava te atrapalhando e falou, vou resolver esse problema. É bem nessa pegada de vou resolver meu problema de uma galera aqui, né? Mas o principal era o meu problema que eu queria dar um jeito de resolver. E a cafeteria é engraçado porque ela tá na minha vida há muito tempo. Tá. Antes de eu sair do Brasil, eu já fazia sistema pra cafeteria. Tá. Foi um dos primeiros sistemas que eu vendi assim caro. Vendi por R$5 mil pra uma cafeteria. Tá bom. E aí chegando lá, antes de oferecer esse sistema pra essa cafeteria no metrô, eu tava trabalhando como barman em uma outra cafeteria. Tá. Aí depois comecei a trabalhar no estoque e criei um sistema pro estoque deles. E nessas idas e vindas pro trabalho, todos os dias eu pegava o mesmo trem, chegava na estação de trem, e era sempre o mesmo problema. Chegava na estação de trem, esperava 10 minutos para pegar meu café, o cara já sabia o que eu queria, mas tinha que atender os outros clientes, né? Tá. Então ele pegava os cafés e ia entregando. Eu pensei, cara, mas não é possível que ninguém fez nada. Aí fui falar com ele, ele falou, cara, ideia ótima, não vou te pagar, não tem esse dinheiro, não vou te dar, porque talvez até ofereceram, ele foi atrás. E alguém deve ter falado assim, cara, vamos fazer $30 mil. Eu falei, não, isso aqui... Deixa assim mesmo, deixa a fila aí. Um centavinho de dólar por café, o que tu acha? Não, maravilhoso, cobra do cliente, vamos lá. Então, hoje é muito melhor do que iniciou, mas o projeto que eu falo muito sobre o mínimo produto viável, né, o MVP, sim, MVP, foi simplesmente dizer, entrei no trem, chego aí em tantos minutos e deixo meu café pronto. Tá aqui o pagamento. Tá bom. Chegava lá, o nomezinho. Então, assim, isso resolveu não só o meu problema, de várias pessoas. De várias pessoas que
tinha gente da estação que começou a perguntar quando eu tava chegando. Eu não sabia quem eu era, né? Uhum. Mas perguntava quem que inventou esse sistema. E eu dava risada. Eu tava ali atrás de ti. Ele falou, nossa, tu treinou. Eu falei, cara, eu não aguentava mais ficar aqui parado às 10 minutos, 15 minutos. Porque cada dia era um dia diferente, mas sempre tinha fila. Tá. E eu falei, vamos resolver esse problema. Ele falou, cara, até que chegou um ponto que eles não atendiam tanto. Eles não atendiam quase ninguém. Todo mundo já pedia, porque geralmente a estação de trem É a mesma pessoa, é a né? mesma pessoa Sim. todos os dias no mesmo horário, então ela já saía de casa, ó, hoje é tal hora, hoje é tal hora. E Tá o bom. trem, ele te diz, cara, é 6 minutos daqui até lá, é 12 minutos, tu vai chegar lá. A não ser que o trem, sei lá, Aconteça alguma coisa, sim. luz, sei lá, algo do gênero. Então isso não só resolveu o problema dele, como ele diminuiu a equipe dele. Na verdade, ele não diminuiu a equipe, ele abriu um outro ponto na mesma estação de trem do outro lado, que ele não tinha mãos antes, conseguiu, ele saiu da operação, começou a só gerir, e ele chegava na fila e falava, olha, tu pode pedir teu café pelo aplicativo, tu pode fazer isso aqui pelo aplicativo. Ele sai da começou a fila. oferecer essa E possibilidade. aí a pessoa que atendia começou a fazer café, parou de atender, então ele tinha 2 pessoas que antes eram 3, ele tava só fazendo café. Às vezes a pessoa que tava fazendo café atendia uma pessoa nova, só falava assim, ó, pede por ali. Claro que hoje é muito simples, né? Hoje é muito simples. Tudo é assim. Tudo chega num lugar e pede. Hoje, aqui embaixo, quando eu cheguei, foi ele no mini mercado. Tá. E aí, cara, vai no mini mercado, pega a coisa, paga e vai embora. Sim, né? total. Então, isso é a simplicidade que as coisas foram criando. Mas Tá. lembrando que isso foi 2016, 2017. É né? outra época, né? Naquela época tava começando o pagamento por aproximação na Austrália. Sim. Então, foi de um problema e eu acho que eu tive que vir aqui pra entender isso também hoje, que tu falou assim, cara, isso tudo é lá, é verdade. Tudo de lá daquele problema que eu tive que resolver, que hoje eu chego nos lugares, se eu precisar resolver, eu vou tentar achar alguma forma de resolver aquele problema. Boa, muito bom. Cara, essa história do café, vocês têm... Gente, igual eu falei, tem que ler o livro. A história, no detalhe, ela tem uma riqueza diferente. E não é aquilo que eu falei. Uma coisa é você ir no intercâmbio e fazer lá os seus estudos, trabalhar. O João trabalhou em jornada dupla. Porque ele trabalhava durante o dia para uma empresa e acabou ali o período de trabalho e ele empreendia na Austrália. E aí chegou-se foi um dos pilares para chegar no 1 milhão. E no livro ele conta essa história, né? E, João, qual que você acha que foi um grande aprendizado lá da Austrália? Que você pode falar aqui para nossa audiência. O que você tirou de aprendizado lá? Eu acho que não é lá, é o processo. O processo de ir, sabe? De tomar a decisão, tipo, cara, é tudo ou nada. Tá. Tem muita gente que vai fazer um intercâmbio que são os pais ajudando, mas eu vou te dizer que a metade é isso, são os pais que querem mais do que o filho. Tá bom. Mas a outra grande metade são pessoas que realmente querem mudar de vida. Tá. E esse processo de tomar essa decisão acho que é o mais importante. Eu conheci pessoas maravilhosas lá, eu conheci pessoas que não falavam nada de inglês, que tomaram essa decisão. E essa tomada de decisão, e eu falo isso muito aqui, acho que o Thiago Nigro fala muito também do tempo que ele trabalhou como garçom, né? Sim, no Outback, né? É isso. Muita gente não... por estar aqui no Brasil, não se abre para esse tipo de oportunidade. Cara, hoje um motoboy ganha muito dinheiro, mas a pessoa fala, não vou trabalhar de motoboy, eu não vou trabalhar de garçom, mas ganha dinheiro. Se tu realmente precisa fazer uma renda extra, vai te dar uma renda extra. Sim. E não precisa ser um especialista técnico, não, tu vai servir um café. Vai servir um café bem servido para as pessoas te darem uma gorjeta, ou então tu manter aquele trabalho, a pessoa ir te promovendo lá dentro, né? Tá. Então, acho que isso é uma das grandes coisas. A gente se sujeita a trabalhar como pedreiro, a gente se sujeita a trabalhar como garçom, e essas coisas são muito valorizadas lá. É óbvio, talvez isso seja uma grande questão. Mas aqui no Brasil também é. Também é valorizado. O empregado doméstico ganha bem, o cara que serve o café ele não ganha mal. Claro que o custo de vida é alto, São Paulo é caro também, a minha cidade também não é tão simples tu viver disso, mas não é pra te viver o resto da vida. É pra te criar a mentalidade de que fora do meu horário de trabalho eu preciso fazer um extra pra eu sair do lugar que eu estou hoje. Boa. Eu fui pra lá, quando eu consegui o primeiro emprego mesmo, eu ganhava menos do que se eu continuasse trabalhando como pedreiro. Tá bom. Porque eu tinha um salário fixo daí. Tá. E esse salário fixo me dava um pouco menos de $4.000 depois de pagar os impostos. Se eu trabalhasse como pedreiro, $4.000 era 2 semanas. 2 semanas e meia. Tá. Limpinho no bolso. Entendeu? Claro, tem que Quanto fazer tava o dólar na época, João? Tava 2,80 o dólar australiano. É um bom dinheiro. Dólar australiano. Só que lá a qualidade... O que acontece? O que é caro lá? Moradia. O resto é barato. Entendi. Celular barato, tudo é barato. Você coloca no livro a tabelinha ali do Mac, do iPhone. É isso aí. Então, a pessoa que ela vive bem. Aquele que ganha muito dinheiro vive muito bem. Mas não muda tanto, né? Aquela boa e velha
piada dos milionários e dos multimilionários e bilionários. Qual que é a diferença? Um aluga um avião, outro compra. Sim. Um aluga um jato particular, o outro tem. Tá. Então essa é a grande diferença dessas questões. Cara, tu consegue comprar. Claro, tu vai viver numa casa. Eu dividi casa, muitas vezes. Acho que eu falo no livro quantas vezes eu me mudei. 10, se não me engano. Isso aí. E até hoje tá contando que tô chegando em 20 vezes que eu já me mudei, tá? E acabei de me mudar, inclusive. Tá. Faz 2 semanas. Eu vi umas caixas lá. Acabei de me mudar. E eu acho que esse é o grande ensinamento da Austrália. Claro, cara, tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão de entender como as pessoas funcionam, mas eu acho que esse processo de tomar a decisão, ir pra lá e se transformar lá dentro, porque quando tu chega lá, tu é um John Doe, né? Uma pessoa que ninguém conhece, tu faz o que tu quiser. Tem muita coisa que tu tem que aprender, tu tem que ir atrás, porque ninguém vai te dar de mão beijada, mesmo que teus pais te mandem pra lá. Tu vai ter que aprender a fazer alguma coisa, que seja fazer um pedido num restaurante. Então, tu vai precisar fazer isso. É claro que, indo com a mentalidade que preciso ganhar dinheiro, minha ideia era eu preciso vir pra lá e recuperar o dinheiro do meu carro. Era isso. Eu não posso voltar pro Brasil sem o dinheiro do meu carro. Claro que um mês depois... Você já tinha outro objetivo. Já tinha outro objetivo, o carro nem era mais minha preocupação. Tanto que eu tava lá 3 semanas e eu mandei uma mensagem pra essa minha ex-namorada e falei, olha, não vou voltar. Não tem como. A gente vive 2 realidades totalmente diferentes. Eu preciso viver isso daqui, não vou ficar só 6 meses, como eu tinha falado, e nem sei o que eu vou fazer. A gente continuou se falando, a gente é muito amigos e tal, mas infelizmente naquela época não fazia mais nem sentido. Então, a médica, eu enlouquecido atrás de outra coisa. Sim, não ia dar liga. Mas foi mais ou menos isso aí. Eu sei que eu não respondi 100%, mas não, acho mas que fez total sentido, fez total sentido. Ô, João, e conta um pouquinho agora como é que foi o processo de escrita desse livro. Como é que foi essa jornada? Falamos de processo? Eu quero saber o processo. Quer botar fogo no parquinho, né? Vamos ver o processo de escrita aí. Eu já sei que a gente conversou isso. Você teve um probleminha com uma pessoa que ia te ajudar. Como é que foi o processo de escrita desse cara aqui? Vamos lá. O livro ele começou com... Primeiro, desculpa, João. Por que você quis escrever ele? O livro ele começou com um objetivo pessoal. Eu tenho uma lista desde 2014 de coisas que eu queria fazer antes dos 30. Por quê? Não sei. Tenho. Hoje eu acho que é uma das coisas mais geniais que eu fiz, porque é uma coisa que me dá um norte, né? Então eu tinha o objetivo de escrever um livro. Qual livro? Não interessava. Tá bom. Depois, quando eu comecei a escrever esse livro, quando eu fui pra Austrália, eu comecei a escrever ele lá. Falei, cara, isso aqui é legal. Comecei a escrever ele lá. Ganhei o gosto pela escrita. E aí eu pensei, mas isso daqui é mais do que isso. É mais do que um objetivo pessoal. Eu quero ajudar as pessoas que realmente têm... Cara, é complicado... Eu queria muito que meu livro fosse parecido com Geração de Valor 1. Com ilustração, para aquele cara que tá pegando o primeiro livro de empreendedorismo, é esse. Parece não ser de empreendedor. O custo vai lá nas alturas, né? Com ilustração. Exatamente. Então eu quis fazer isso, que a pessoa entendesse, trazer de uma forma diferente como que eu faria. Tá bom. E aí eu pensei, cara, vai ser legal. E aí eu comecei a reescrever porque eu falei, eu quero que a pessoa escute basicamente o que ela está estudando nesse podcast, ela leia e entenda, né? E aí, então, eu comecei a escrever, comecei a procurar editora, aí eu comecei a ir atrás do mundo escritor, né? Como que eu faço? Aí eu descobri a tal da palavra ghostwriter. Falei, é esse cara aqui que vai me ajudar. Procurei, demorei, busquei no LinkedIn, busquei em tudo quanto é canto, não encontrei. Aí encontrei uma mulher. Não vou falar o nome, porque eu tive muitos problemas com ela. Sim. Que ela tinha uma ideia muito boa. Ela me encontrava, eram 8 encontros, 1h30, 2 horas, dependendo, aonde eu falava tudo que eu tô te falando agora. E ela começava a escrever. Tá bom. Só que ela tinha uma... Ela ia transcrever os encontros em... Exatamente. Mas numa pegada ghostwriter, onde ela ia ajudar com alguns pontos, estruturar o livro e tal. E eu odiei. Por quê? No início foi muito legal, porque eu me sentia numa psicóloga. Eu me sentia num podcast. Porque ao mesmo tempo a gente tinha uma troca legal. Aí ela me pedia adiantamento de pagamento, e aí eu vi a coisa desandar. Quando teve o 4º encontro, eu falei, eu queria dar uma olhada pra ver como tá, porque ela não me mostrava. Quando ela me mandou, eu falei, cara, ferrou? Tu não tem nada? Aí você ela... falou, eu faço melhor que isso. Pô, o que eu tenho é melhor do que isso. Aí ela pegou e deu uma trabalhada 1 semana e me mandou. No que ela me mandou, ela realmente me mandou coisas, só que ela me mandou numa linguagem que não era eu. Não era eu, não era o João, era ela escrevendo numa linguagem gótica, porque ela tinha um vocabulário muito gótico, porque ela escrevia livro para pessoas da igreja. Tá bom. Não era eu. Eu falei, cara, não vai dar certo isso aqui. E aí, numa dessas, eu já tinha pago todo o livro para ela.
E aí eu vi que não ia dar certo, ela começou a sumir, o WhatsApp dela era hackeado, umas coisas meio malucas assim. Falei, cara, quer saber? Esquece, deixa pra lá e vamos procurar uma editora. Tá. Aí eu fui atrás de editoras. Tá bom. Comentei contigo anteriormente que eu fui atrás da Buzz, porque era uma editora que eu me espelhava muito. Eu, por ter feito as mentorias com o Joel, com o Flávio, com o Thiago, enfim, tinha muitas pessoas que eu já tinha lido, por exemplo, não só do Flávio, quanto do Thiago, quanto do Rick Chester, todos esses livros. Nossa, eu adorei o livro do muito Rick bom, Chester. todos. Então, era numa pegada que eu queria. É escrever um livro e, se tudo der certo, o que vai dar certo é fazer uma mentoria sobre isso, falar com as pessoas, fazer palestra. Eu adoro fazer palestra. Hoje eu faço muito de tecnologia, não sobre isso. Sim. Então, esse era o meu objetivo. Tá. Infelizmente, foi negado pela editora. Eles olharam... deram justificativa ou não? Foi bem vago. Foi, não faz sentido para nós nesse momento e tudo mais. A gente precisaria entender melhor e tá tudo certo. Que nem eu comentei, eu poderia ter tentado mais, mas acho que não era o momento de tentar com pessoas conhecidas para me ajudar a entrar lá. Tá. E pensei, cara, vou escrever esse livro por outra forma. E aí foi quando eu encontrei essa editora. Tá. Eu encontrei a editora por recomendação de eu sou padrinho de casamento deles, a minha comadre. Não. Enfim. Tá. Ela me recomendou a editora. Conversei com eles e me pareceu justo. A proposta pareceu muito justa. Só que nisso eu já tinha escrito todo o livro. Tava pronto. Eu tinha escrito, tinha feito sumar, tinha feito tudo. Era basicamente passar para eles, colocarem no formato que precisava colocar e publicar. Eles me deram um prazo. Se eu não me engano, era 90 dias. Isso já faz 1 ano e meio, tá? 90 dias. Caramba! E vai, volta. A capa tava pronta. Tava tudo pronto. A capa eu já tinha feito com um designer, eu já tinha feito tudo. Eles fizeram pouquinhas coisas de alteração. Bom. E nisso a editora me ofereceu algumas coisas e tudo mais. E o que acontece? A comunicação com eles era péssima. Por e-mail, aí não respondiam. Quando respondiam, as coisas não andavam direito. E o que acontece? Os prazos começaram... Estourar. Estourava e eles não davam justificativa. Atrasou. Cara, não é assim que funciona, né? Então eu fiquei muito chateado pela essa expectativa. Porque eu tava com uma expectativa, vou fazer esse lançamento... Pô, você pensou em uma editora, né? Eu tô falando com uma editora. Sim. Então eu acho que teve muita falha na expectativa e realidade do que aconteceu. Tá bom. Como, por exemplo, o que eu falo muito quando a editora atrasou a entrega, pra mim eles têm que acelerar agora. E eu praticamente estou no poder de tipo assim, cara, vocês estão me devendo uma coisa. Sim. Primeira vez que atrasou um pagamento, que atrasou porque eu falei, cara, vocês não estão entregando, preciso que vocês me dêem onde é que tá. Eles me mandaram um e-mail automático dizendo que... Você tava inadimplente. Tava inadimplente e o processo ia parar. Eu falei, tá, agora já parou. Tá parado já tá parado o processo. Pô, vocês não estão entregando, não estão me mandando. Uhum. Então a gente teve vários estresses quanto a isso. Eu também tinha uma expectativa de lançamento pela editora que não foi atendido. Eles tinham um processo, então eu fiz hoje tudo por fora. O lançamento que eu tô fazendo, vir aqui falar contigo, foi feita uma estratégia por fora, conversar com pessoas, conversar, entender o que faria sentido, né? Que eu acho que a editora peca. Talvez eles façam, quando eles leem um livro e falam, cara, esse aqui é um querido que eu acho que tem que dar uma atenção, sabe? E talvez não fosse. E tá tudo certo. Mas eles poderiam falar, cara, a gente vai publicar, mas esse não é um livro que a gente dá atenção, não é um livro que a gente tem prioridade na nossa fila. Tá bom. Podem entrar outras coisas e tudo mais. Então é isso que eu fiquei muito decepcionado com essa editora. Tá. E possivelmente o próximo não vai ser com eles. Eu vou fazer mais questão de ir atrás da Buzz agora, porque eu já tenho a experiência, já sei como funciona, e vou dar um jeito de fazer acontecer com eles. Você vai resolver esse problema, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vou resolver esse problema, porque de uma forma ou outra eu vou convencer eles que faz sentido. Tá. Eu sei que faz sentido e eles vão ver, as pessoas que trabalham lá vão ver que faz sentido ter esse livro lá. Boa. Ó, gente, o João comentou um ponto aqui, e se você quiser aprofundar mais, o primeiro episódio aqui do canal é com a Dani Sakugawa. E o João colocou uma fala aqui que ela também colocou no podcast que a gente gravou, que foi o primeiro. Quando a editora aceita o seu livro, não quer dizer nem que ela leu às vezes. Porque é isso que o João falou. Às vezes ela tá numa linha, às vezes ela tem já processos, ela tem um queridinho, ela tem um cronograma. E a Dani comentou um pouquinho sobre isso. E o trabalho da Dani é esse, às vezes ajudar o autor, né? O autor, enfim... encontrar qual que é a melhor editora para o processo de escrita dele, qual que é a melhor editora que vai ajudar a atender a expectativa dele. Então, qualquer coisa, volta lá no primeiro que dá para aprofundar nessa história aqui, para não acontecer, por exemplo, igual o João tá contando aqui com a gente hoje, que ele ficou chateado com o como aconteceu a processo, porque assim, imagina, é um sonho, é uma meta dele desde 2014, João. É, isso aí.
e ele sentiu que, poxa, é a minha meta e não tá tendo a atenção desejada. João, pra gente mais pra parte final aqui, e ó, de novo vou reforçar, gente, eu li, é um baita livro porque é um livro que eu julgo, tá? Você pode falar se sua visão for diferente da minha, mas é um livro sobre empreendedorismo, vida real. Você vai ter o João falando das experiências de vida dele. Vocês perceberam aqui que ele é um cara que tinha um problema, ele resolve. E é o que ele conta no detalhe nesse livro. É um empreendedorismo, mas é vida real. É aquilo que o João falou, tipo assim, trabalhava até às 6, chegava em casa, tomava um banho, jantava, começava o segundo turno, terceiro turno, que é o que às vezes a gente tem que fazer quando a gente quer tirar o projeto do papel. Então, eu indico esse livro para vocês realmente entenderem a cabeça do João e como é a mentalidade de um empreendedor. Que o empreendedor, no final do dia, é uma pessoa que resolve o problema. E o João é um cara que vocês já viram, né? Tem problema é com ele mesmo. João, o que para você é óbvio e as pessoas não percebem? O que é óbvio as pessoas não percebem. Eu vou tentar responder isso explicando de uma forma que eu consigo enxergar hoje, tá? Tá. Quando eu emagreci os 48 quilos, pra muitas pessoas era óbvio que dava. Pra mim não era, hoje é. Quando eu consegui o primeiro milhão, pra mim era óbvio que dava. Era óbvio que não dava, hoje é que dá. Então eu acho que é óbvio que dá pra fazer muita coisa, senão não tinham várias pessoas fazendo. É óbvio que dá pra fazer um intercâmbio, é óbvio que dá pra lançar um livro, é óbvio que dá pra atingir 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão. Tudo dá, né? Depende do que a gente coloca, o que a gente prioriza. Tem muita coisa que eu me desafio a fazer porque eu olho por que tem tanta pouca gente que faz, né? Não é muita gente que lança um livro, tem muita gente que escreve um livro, mas são poucas pessoas que lançam um livro. Tem muita gente que quer fazer um intercâmbio, mas não faz um intercâmbio. Tem muita gente que quer pilotar avião, mas não pilota. E eu tô enrolando, inclusive. Eu poderia ter finalizado e não finalizei por outras prioridades. É tudo questão de prioridade. Total. Né? E planejamento. Então, pra mim, é óbvio que tudo dá pra fazer. Tem coisas que a gente vai precisar botar mais força. Tem coisas que a gente precisa abrir mão. Né? Eu preciso abrir mão da minha qualidade de vida hoje para um futuro melhor. Que isso é mais batido do que qualquer outra coisa na internet, mas a verdade é essa. Tá. Eu precisei abrir mão de um carro, de uma vida boa, estável, entre parênteses, para hoje ter tudo que eu tenho. Hoje é muito óbvio tudo isso. Então, resumindo, é óbvio que tudo dá. E estar próximo de pessoas que já fizeram vai ajudar muito, sabe? Boa. Encurta caminho, né? Encurta caminho. Encurta caminho, a gente tem um exemplo que eu e o Adilson a gente se conheceu no Mentoria para Mentores, né? E eu comentei com o Adilson que naquela mentoria, se eu não me engano, foi 20 mil reais o valor total do ticket. Sim. E eu já estava fazendo mentorias, mas eu não tinha um ticket alto. E estar próximo de uma pessoa que sentou do teu lado, o Joel sentou lá e falou, cara, agora tu pega e manda uma mensagem e tu cobra, ao invés de 1.000, cobra 8. E aí tu fecha 8, porque vale 8. Ele falou assim, cara maluco. Mas isso aconteceu com ele, né? O Flávio fez a mesma coisa com ele. Foi a mesma mentalidade. O Flávio faz isso, ele também passou por isso, né? Então é muito isso, você tá próximo dessas pessoas que o óbvio... Pra nós não é óbvio, mas quando ela fala, cara, vai. Só tenta aí, vamos ver o que acontece. Ver o que vai dar. Muito bom, João, porque você falando isso, eu lembrei também, porque nessa mentoria, né, a minha comunidade Mentes em Transformação, eu lembro que o Joel, naquelas rodas que tinha, né, ele falou, cara, você vai fazer isso. Você vai fazer o pitch nesse momento. O seu modelo de negócio não pode fugir disso, beleza? Cara, ele falou que é o que eu tinha que fazer. Eu tô fazendo até hoje, tá dando certo. Exato. Então, é um cara que encurta caminho, ele já percorreu, ele sabe o que dá certo e o que dá errado. Não, e tanto que é óbvio, tu fez, tá dando certo. Muita gente estava lá, quer dizer, tinham 20 pessoas que estavam lá. Dessas 20 pessoas, a gente falou, quem tá fazendo? Eu fiz um período, vi que não era muito ali pra onde eu queria ir, mas entendi. E é óbvio que funciona. Sim. Mas o João tá disposto a fazer isso. O João talvez naquele momento não era, teve que fazer outras coisas e foi questão da prioridade. Tá. Mas é óbvio que dá. É óbvio que dá pra cobrar 100 mil reais numa mentoria. Dá. O que tu vai entregar? Aí é outra questão, né? Total. Muito bom, João. Adorei sua resposta, cara. Adorei sua resposta. Se você estivesse aqui no meu lugar, eu acho que eu sei essa resposta, tá? Porque eu li o seu livro. Mas se você estivesse aqui no meu lugar, quem que você gostaria de entrevistar?
do universo dos livros? Do universo dos livros, cara, é o Flávio. Você sabia É o Flávio. que era isso. É o Flávio, certeza. Você cita muito ele como... Eu cito muito porque ele foi uma boa referência, assim. Não só digo referência, mas eu acho que eu me inspiro muito nele em tomada de decisão. Tá bom. Tomada de decisão é muito... Eu sou muito coração, acho que eu já sou menos coração e mais razão. Sempre fui. Tá. Tanto negócio quanto relacionamento, assim. Não tá dando certo, uma pessoa, cara, infelizmente, gosto muito, mas não vai rolar. Que nem Não tá eu falei, eu rolando. gostava da minha namorada e falei, por racional, não faz sentido, estou aqui, não vou voltar. Não faz sentido. Tá. Racionalmente não faz sentido. Poderia me arrepender. Mas racionalmente não fazia sentido naquele momento. Eu até vou falar isso porque a minha psicóloga falou que a gente conversava muito sobre isso, e ela falou, mas esse racional aí não dura por muito tempo. Eu falei, olha, enquanto estiver funcionando e o meu psicológico não estiver abatido, tá tudo certo, porque eu tô tomando decisões que no futuro eu não vou me arrepender. Boa. E a gente vai tomar várias decisões que a gente vai se arrepender. Total. Mas hoje, tudo aquilo que eu comento também no livro de uma das empresas que deu errado, essa empresa deu certo na Austrália, deu errado no Brasil, foi um momento que realmente eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer acontecer. Hoje eu olho, eu perdi em torno de uns 400 mil reais ao todo, mas, cara, foi um baita de um aprendizado. Mais que uma universidade, mais do que um intercâmbio, foi um puta aprendizado, que eu aprendi muita coisa, processo de contratação, de pessoas e tudo mais. E o mais interessante, por que funciona na Austrália e não funciona no Brasil? Uhum. Isso pra mim foi uma das coisas que não fez sentido nenhum. Né? Como que lá funciona e aqui não funciona? O que eu fiz de errado? Uhum. Não fiz nada de errado, só que culturalmente não funcionou. Ou não era o momento. Tá. Que nem a questão do pagamento por aproximação. 2017 já estava na Austrália. No Brasil chegou aqui há 2 anos. Já faz pouco? É pouquíssimo tempo. Pouquíssimo Por tempo. quê? A tecnologia ela está em todo lugar. Mas porque tem um tempo para as coisas serem aderidas. Né? Sim. Então, mas respondendo, seria o Flávio. É um grande admirador de tudo que ele faz. Acho que a mente dele é muito brilhante. Várias coisas. Eu cheguei a fazer um processo de vendas dele quando ele começou o WhatsApp Online. Tá. Porque eu queria saber o que ele ia ensinar. Uhum. E, cara, eu olhando ele fazendo aquilo lá, pensando, cara, tu tá formando um exército que quem tiver aqui fazendo esse curso, tá vendendo o curso de inglês pra ti, e pode ser que daqui 3 dias ele já não tá mais, mas ele te fez 6 matrículas. Esse cara é um gênio. Ele é um gênio. E, ao mesmo tempo, ele tá formando um exército de vendedor. Então, tudo ele tem um pontinho... Cara, eu tô fazendo por amor, eu tô fazendo pelo dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu tô colocando dinheiro no meu bolso. Tá, sim, total. Então, muito acho que bom. essa mente aí tem que ser Tem que ser. Quem sabe um dia. Não, poder, igual o João falou. Dá pra trazer? Dá pra trazer. Talvez num ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, meses, não sei, mas dá pra trazer. Com certeza. Eu imaginei que seria ele, porque você cita bastante ele aqui no livro. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui na parte de livros agora. Quero falar um pouquinho rapidamente com o João Leitor. Qual que foi o livro? Eu acho que eu já sei, né? Mas qual que foi o livro mais importante pra você? Acho que você já falou aqui hoje, mas só pra reforçar, aquele livro que foi o Wizard. Foi o Desperte Milionário que é você. Tá, muito bom, muito bom. Ele eu não li esse livro ainda, cara. É um livro de, olha, meia horinha, 40 minutos sentado. Com foco, vai. Bate ele, assim. Muito bom. 3 livros, João, que todo mundo... Leitura obrigatória. Todo mundo deveria ler. Leitura obrigatória. Eu acredito sim que o Desperte Milionário quer em você. Eu não vou colocar os do Flávio, porque eu acho que são muito relacionados. Poder do Hábito. Acho que o Poder do Hábito é muito bom. Talvez talvez não todo. Ele é meio maçante, chega uma hora, né? Mas se pegar a ideia dele, ele é um baita livro. Boa. Você sabe que é a segunda pessoa que fala já do livro obrigatório Poder do Hábito. Eu acho que ele é um ótimo livro. Eu acho que tem que ler. São 3 livros que tu quer, né? Que eu tô dando uma selecionada aqui na minha cabeça. Tá garimpando. Tô dando uma selecionada aqui. Eu tô lendo um que eu não cheguei na metade dele, mas eu acho que é um que é bem importante as pessoas lerem. Tá. Deixa eu descobrir como é que é o nome dele em português. É que eu tenho o costume de ler em inglês porque... Nossa, gente, vocês viram que o entrevistado aqui, ele já subiu a régua aqui, né? Tá lendo em inglês. Eu acho que a tradução do livro em português é a comunicação não violenta. Esse livro é maravilhoso. Isso aí. É o Michael... Isso aí. É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Hoje eu comentei no início, brevemente, mas eu sou gestor de uma equipe de desenvolvimento, inspirador de diretora de desenvolvimento dessa empresa dos Estados Unidos. E
esse livro ele fala muito sobre como, como se comunicar, não só dentro da empresa, como com o cônjuge, com as crianças, explicar. E, cara, eu testei isso daí em casa, sabe? Tu chegar e testar, assim, vou testar esse negócio. Eu diversas vezes falava pra meu namorado assim, cara, me incomoda muito que tu deixe esse shampoo no chão. Porque eu sou muito... o quartel, a gente sai do quartel, mas o quartel não sai da gente, sabe? Sim. E ela deixa aquele shampoozinho no chão. E eu, por diversas vezes, disse, cara... E aí eu usei a técnica. Eu falei, olha, eu vejo que tu deixa esse shampoo aqui por causa disso e disso e disso. Eu sinto desrespeitado no meu espaço pessoal. E eu acho que pra nós termos uma relação melhor e eu parar de ficar te falando, tu poderia só lembrar quando entrar aqui. Cara, põe ali. Mudou. Demorou, mas mudou. Cara, não é possível e funciona. Mesma coisa dentro da empresa, gestão de pessoas. Esse livro, assim, ele trouxe muita coisa e talvez eu tô só trazendo porque ele tá muito fresco na minha cabeça, assim. Não, mas ele muda o jogo. Esse livro muda o jogo. Eu fiz um processo de coaching em 2017, que a primeira atividade, primeira reunião, começamos. Na época, João, eu paguei R$500 a hora, já era caro, 2017. Mas assim, foi game change, cara. Ela falou, primeira atividade, você vai ler esse livro. Porra. Comendo conversa. Ó, comunicação não violenta, tá aqui, ó. Esse aqui já tá valendo, já valendo coaching já, é um coaching executivo. Você tem que ler esse livro e depois no próximo encontro a gente conversa. É muito bom. Ele é muito bom, realmente. E abre a cabeça assim de uma forma que parece simples. Quando tá lendo, isso aqui eu falo. Não fala. Se falasse, tava funcionando. Tava funcionando. É muito bom, cara. João, e quais são os seus próximos passos aí agora Você vai lançar o livro, João, nessa semana que... Quando você estiver assistindo esse episódio, gente, o João vai estar em lançamento. Inclusive, quero te fazer um convite depois, uma outra oportunidade para você voltar aqui para contar como foi o processo de lançamento. Com certeza. Que eu acho que isso vai ajudar muita gente, muitos escritores e escritoras, porque é o que você falou, uma coisa é você escrever, uma coisa é você lançar. Então, fica um convite para você voltar numa segunda oportunidade. E quais são os próximos objetivos do João aqui nos próximos 6 meses do ano? Tá, antes de eu falar dos objetivos, todo mundo que estiver assistindo, até domingo, se comprar, vai ter uma mentoria ainda a ser revelada. Então, olha, me segue lá em João Felipe MR. Muito bom, hein? Eu vou dar uma mentoria para todo mundo que comprar no pré-lançamento e no dia do lançamento. Boa. Essa mentoria, possivelmente, sem dar muito spoiler, tem a ver... A gente deixa o link na descrição. Aqui, tá? Boa. A Amazon, ela me complicou e lançou antes do momento. Eu vi no Google o seu livro já. Putz, cara, complicado, assim, ó. Eu coloquei tudo bonitinho lá e aí a gente teve um problema porque o inglês lá tem um mês na frente, atrás, e aí deu uma complicada, enfim. Mas eu vou fazer isso, eu quero fazer uma mentoria com todas as pessoas. Tem algumas opções que eu quero dar para essas pessoas, porque tem gente que está assistindo e quer fazer o lançamento, quer fazer um livro. Então eu tô dividindo em 3 mentorias que eu vou distribuir gratuitamente para esse público. Muito bom, muito bom. Esse é o grande projetão da continuidade do lançamento. Exatamente, é um grande projeto que eu quero trazer essas pessoas para perto. Sem preto no branco, cara, eu quero trazer essas pessoas para perto que se interessam por esse tipo de conteúdo, porque eu falo muito, e acho que tem muita gente que fala sobre isso também. Empreender é muito solitário. Solitário, total. E, cara, é tentar trazer essas pessoas para perto. E não é trazer pessoas Não, cara, é qualquer pessoa. Quero começar a empreender, não sei por onde começar e tudo mais. Então, eu quero trazer essas pessoas para perto, para poder ajudar, para botar dentro de um networking que elas consigam falar o que elas estão sofrendo, o que elas passaram, como se ajudar. Legal. Mesma coisa, o cara quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Austrália, que eu fui para os 2 países, explicar um pouco. Eu acho que tem muita gente que fala sobre isso, então eu não faria uma mentoria sobre isso. Tá. Eu fiz mentorias particulares para quem já programa ir para fora e morar fora. Ainda faço, mas muito mais raro, só quando é recomendação, assim mesmo. Então, tenho uma outra mentoria aí que eu quero colocar junto, e aí a pessoa pode selecionar, sem comprar. Muito aí. Bom. E o que era a pergunta? Não, era o projeto dos próximos 6 meses. Qual que é o grande foco aí do segundo semestre? O grande foco eu comento dentro do livro, né, que a gente tem os momentos da nossa vida ali. E quando eu comecei a lançar, o livro já estava pronto, mas eu estava no meu momento de confusão. Que eu não sabia o que eu queria, porque eu tinha conseguido alcançar um dos grandes objetivos, chegou lá nos milhões que é por tabela, que chega depois do primeiro milhão, que eu comentei contigo, e eu estava decidindo o que fazer. Então foi por isso que eu comecei o curso de piloto, coloquei no papel, comecei a fazer, agora eu tenho que fazer a prova da ANAC e tudo mais. E os meus próximos 6 meses são basicamente para estruturar tudo isso,
Eu quero voltar a fazer mentorias, quero voltar a fazer palestra. Eu gosto muito de fazer palestra, nem que eu saia no 0 a 0. Às vezes eu já paguei para fazer palestra, muitas vezes. Então eu quero voltar a fazer isso. Eu tenho minhas empresas de tecnologia, vou continuar tocando elas. Eu tenho alguns projetos sociais. Eu estou lançando agora um projeto social no Rio Grande do Sul, como todos sabem. Sim. A gente teve um grande problema lá. Então a gente está com um projeto social agora para... claro, com fins lucrativos, a gente vai lançar dentro de paradas de ônibus, junto com as prefeituras, para dar acesso à internet à população. Legal. Não só acesso à internet, mas informações sobre o que está acontecendo, o que passou, quando tiverem catástrofes, assim, a gente poder comunicar. E não só comunicar. A gente tem uma sócia da empresa, ela faz todo o projeto de Libras, então ela vai comunicar com essas pessoas. Legal. Então a gente vai fazer um negócio realmente acessível, para que as pessoas que tenham problema de audição consigam enxergar e assim por diante. Então a gente está com esse projeto que vai ser lançado no final de agosto. E é isso, cara. Eu tô com um projeto também que eu tô para abrir uma escola de programação para crianças. Eu gosto muito, tem diversas franquias, mas eu quero muito trazer o meu método de programação. O método milionário, né? Exatamente. Não, porque eu comentei muito isso com os meus pais quando eu tomei essa decisão da escola, né? Tá. Se no futuro tivesse uma pessoa que fosse... Se eu não fosse programador e o cara falasse, olha, eu faço e funcionou assim. É muito... É aquele óbvio, né? Cara, se tu estudar linguagem de programação, eu te garanto que com 16 anos esse jovem, né, ele vai estar preparado no mercado de trabalho. Ele quer ir para a faculdade? Vai, mas se ele quiser trabalhar, ele vai trabalhar. Porque tá faltando gente e vai continuar faltando gente. Então, cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, eu já... Antes, quando eu tava fazendo as mentorias particulares, eu peguei muita gente que não sabia programar e queria. E aí não era muito meu foco, porque tem um processo bem longo, não é um curso de 20 horas. Não, é um processo para aprender várias linguagens. Então, eu tô com esse processo para crianças, para jovens, para eles aprenderem. Eu falei da cafeteria, eu tô abrindo um espaço de... Eu adorei isso, na hora que você falou isso no livro. Eu tô abrindo um espaço de trabalho compartilhado, então vai ter coworking, vai ter espaço para empresas, vai ter espaço para palestras, vai ter uma cafeteria, com certeza, lá dentro. Então eu quero que seja a segunda casa da pessoa. Boa. Então eu tô em casa, meu trabalho, que pode ser home office. Uma extensão, né? Uma extensão, tá lá. Eu quero levar meu cachorro? Sim, pode levar teu cachorro. Lá grande Phoebe. Exatamente. A grande Phoebe e o grande Joey agora, que eu adotei durante as enchentes. Boa, legal. Mas é isso aí, esse é o projeto, eu acho que tem tudo para dar certo. E continuar o livro. O próximo livro, a princípio, o final do ano que vem. Boa. Preciso dar uma convencida agora na próxima editora. Vai conseguir. Não, ô João, aquilo que eu falei. Eu acho que você... Acho que você consegue resolver mais esse problema. Eu acho que sim, eu acho que se eu não conseguir... organicamente, a gente vai ter que dar uma tentada de outras formas, tá? Boa. Mas esse é o grande objetivo. Muito bom. Gente, então, revisando. Quem comprar até domingo, vou deixar o link aqui, o João depois manda o link, a gente deixa o link aqui na descrição. Quem comprar até domingo vai ganhar uma mentoria aí com o João. Tá bom? João, deixa o seu recado final, suas redes sociais, pro pessoal que quer te acompanhar, quer te seguir, aonde que te encontra. Show. João Felipe MR, pode mandar mensagem, eu realmente respondo, eu não tô com ninguém lá respondendo, eu tô respondendo. Porque eu acho que é muito importante, principalmente nessa fase de lançamento. Quando eu leio o livro, às vezes me dá muita vontade de falar com o escritor. Felizmente, geralmente eu sou respondido, que eu tento. Então, pode me chamar lá, eu vou responder. Agora, nessa época da mentoria, a mesma coisa, então eu quero dar atenção para todo mundo que quiser fazer mentoria. E eu quero também dar a palavra final, que eu tento trazer, assim, quando eu faço essas mentorias, as pessoas me perguntam, como que eu faço para chegar no primeiro milhão, algo do gênero. Cara, é difícil, não é fácil. Baixar a cabeça e esquecer um pouco dos outros. A real é essa. Frio, assim mesmo, tem que esquecer o pai e a mãe um pouco, tem que deixar o cônjuge um pouco de lado, porque senão não tem como, cara. Não vai ser da noite pro dia. Não é lançar um produto ali, fazer um tráfego pago que vai funcionar. Vai funcionar, mas tem que botar bastante tempo, tem que dar uns passos para trás para poder ir para frente. Não é tão simples quanto a gente acha que é. É óbvio, hoje olhando para trás, é óbvio, mas tem que fazer muita coisa. Eu sei que se hoje eu não tivesse nada, se eu tivesse que fazer do zero, tem muita coisa que eu teria que abrir mão, muita coisa que eu ia ter que parar de fazer, muito almoço fora que eu ia ter que voltar a comer em casa, fazer marmita. Então, todas essas pequenas coisas, talvez trabalhar de garçom, para fazer uma renda extra,
E não é, diminuindo nessa profissão. Não, é realmente, cara, é fazer uma renda extra. Quer seguir a vida, tudo bem, mas é uma renda extra. Eu trabalho durante o dia no escritório e depois eu saio, vou ali, trabalho de garçom, faço uma renda extra. São 6 meses que vão mudar a vida. Vão mudar a vida. Muito bom, João. Queria te agradecer. Eu que agradeço. O papo foi muito rico. Eu acho que a audiência vai anotar muita coisa, vários insights. Eu adorei seu livro. Igual falei, né? Eu já te admirava pelo pouco que eu te conhecia. A gente, né, teve essa proximidade depois da mentoria e tudo mais, mas eu fiquei seu fã, cara, muito pela sua mentalidade do tipo assim, se precisar, o que precisar fazer, eu tô nessa. Então, cara, de verdade, parabéns pelo livro. Desejo sucesso no lançamento e bora gravar um segundo depois para contar como foi. Com certeza. Gente, episódio todas as quartas. Se você curtiu esse episódio, está no Spotify, segue lá no Spotify, dê lá 5 estrelinhas, compartilhe algum trecho que foi legal para você. Se estiver no YouTube, a mesma coisa, compartilha com um amigo ou amiga. Toda quarta estamos aqui, 7 horas da noite e até a próxima. Tchau. Valeu.